1 Timóteo 2, outro texto famoso aí que é empregado para provar uma suposta morte expiatória universal de Jesus em favor de todas as gentes, de todas as pessoas indiscriminadamente. Verso 5 em diante. Ou 4 em diante, né? 3, acho que é o 3, porque aí faz a ligação direitinho com os versos anteriores. Isso é bom, aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. A ideia de uma redenção, de uma salvação hipotética, coloca a gente em dificuldade aqui. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Cristo Jesus a si mesmo se deu em resgate por todos. Todos os homens serão salvos? Todos serão resgatados? É interessante que os defensores da expiação geral ou universal, eles não têm problema em atribuir um fracasso à obra de Cristo do Calvário. Eles não têm problema em imputar à morte vicária de Jesus fracasso, derrota. Na medida que eles supõem que Cristo, ou que Deus deseja que todo homem seja salvo, eles não têm problema em imputar derrota a Deus à medida que nem todos serão salvos. Alguns receberão a justa condenação. Alguns serão banidos para lugar de trevas e pranto e ranger de dentes. Ele não tem problema, arminiano, em supor que aquele que se deu em resgate por todos, talvez não resgata todos. Mas essa não é a linguagem da Bíblia. A linguagem da Bíblia é que Deus salvará pecadores. A linguagem da Bíblia é que aqueles pelos quais Cristo fez um sacrifício de resgate serão de fato resgatados. Quais são então todos os homens desse verso? Quais são o todos aí do verso 6 desse trecho aí? Voltando, verso 1. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com piedade e respeito, e ser bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens, reis, aqueles que se acham investidos de autoridade, etc., sejam salvos, cheguem ao pleno conhecimento da verdade, etc. Cristo Jesus, o qual se deu em resgate por todos, reis, autoridades, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. A própria passagem bíblica já explica o que é o todos aqui. Quem são os todos? Toda classe de pessoas. O alvo do amor eletivo de Deus não são apenas os pobres, como a teologia da libertação ensina. O alvo do amor eletivo de Deus não são apenas aqueles de classe média. O alvo do amor eletivo de Deus não são apenas os brancos, ou os americanos, ou os anglo-saxões. O alvo do amor eletivo de Deus é abrangente. Ricos, pobres são convidados ao reino. Asiáticos, africanos, latinos são convidados ao reino. Porque Deus ama africanos, asiáticos, latinos, anglo-saxões, europeus, americanos. Deus ama aqueles que estão em posição de autoridade, reis, rainhas, presidentes, deputados, assim como Deus ama os pobres e tem um lugar no reino para os pobres. Ok, a gente está tentando lidar com esse problema no nível bíblico. Vamos tratar agora do nível mais teológico e filosófico. A teologia arminiana diz que Deus elegeu aqueles que Deus sabe que terão fé nele. Se Deus já previamente sabe que alguns terão fé nele e outros permanecerão em incredulidade, por que Cristo então tem que morrer por todas as pessoas?